Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Olá, meus amores! Olha, eu de volta para mais uma aula remota. E hoje eu dei um grau no cabelo, fui no salão, fui dar umas luzes amarela e verde, dei uma chapinha, uma franjinha. Estou aqui bem bonita para vocês, para ficar mais elegante. Gostaram? Pois é o novo cabelinho de tia Ângela. Estamos começando a nossa aula virtual aqui pelo Facebook da Goiânia FM, canal 51, ou então vocês estão me ouvindo pela rádio da Goiânia FM. Fiquem ligadinhos aí, que nossa aula vai ser bem divertida. Hoje teremos uma linda história para contar. Mas, por enquanto, vamos seguindo, fazendo a nossa oração, certo? Não sai daí que já eu volto com o meu novo visual. Meninas, olha o visual de tia. Vamos lá? Papai do céu, obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Nos abençoe e nos proteja de todo o mal. Abençoe essas pessoas que estão ouvindo essas aulas remotas. Abençoe as crianças, as professoras, os professores e toda a nossa família. Não nos deixe cair em tentação e nos livra, Senhor, de todo o mal e crueldade desse mundo. Amém. Está na hora da nossa história. E hoje eu vou contar para vocês uma fábula da história do livro de Esopo. Vocês já ouviram falar? As fábulas de Esopo? Tem muitas fábulas bem legais. Toda escola tem um livro contando as fábulas dele. Então, pega um professor ou uma professora para ler uma fábula para vocês. Mas vocês sabem o que é fábula? Não? Deixa eu te dizer. Fábula é uma história inventada, criada para nos ensinar alguma coisa, para nos dar uma lição, um ensinamento. E geralmente as fábulas, elas usam os animais e eles falam nas histórias, contando alguma historinha entre eles. Nas fábulas, a maioria delas aparece animais falando e dando algum ensinamento. E a nossa fábula de hoje é uma historinha bem legal que eu gosto muito. É a Assembleia dos Ratos. Você sabe o que é assembleia? Assembleia é uma reunião com várias pessoas envolvidas. No caso dessa fábula, a assembleia, a reunião será com os ratos. Eles estão com um problema e eles precisam achar a solução. E para isso, eles precisam fazer uma reunião, uma assembleia, onde eles vão achar uma possível solução para esse problema. E você sabe qual é o grande problema dos ratos? Isso, são os gatos. Os gatos é que são os problemas do rato. E esse gato deve estar causando algum problema na vida desses ratos. Mas vamos ouvir a historinha para a gente poder entender melhor essa fábula. E já eu volto, ok? A Assembleia dos Ratos. Era uma vez um gato chamado Farofino que perturbava lá numa casa velha cheia de ratos. E eles não conseguiam comer por causa de Farofino. Estavam com muita fome e resolveram fazer uma assembleia para decidir essa questão. O que a gente pode fazer para descobrir quando o gato chega para a gente pegar as comidas? Enquanto isso, Farofino estava no telhado, miando. Aí teve uma ideia. Que tal a gente pendurar um guizo no pescoço do gato para quando ele chegar, a gente ouvir o som do gato e se proteger do gato? O que é que vocês acham? Palmas! Parabéns! Ótima ideia!
vamos fazer isso. Mas de repente, seu Casmurro, um rato sábio, perguntou: mas quem é que vai pendurar o guiso no pescoço do gato? Quem é que vai, quem é que se prontifica a pendurar o guiso? Os ratos olharam um para o outro e disseram: eu não posso, eu não sei, não dá para eu ir. Ah, tiveram essa ideia, né? Mas quem é que ia executar o plano? Quem ia conseguir? Resumo da história: dizer é fácil, agora fazer é que são elas. Fábulas de Esopo. Mas quem era Esopo? Bem, Esopo era um pensador e escritor grego que gostava muito de escrever fábulas. E ele usava como personagens animais que falavam contando histórias curtas. Por isso que são chamadas de fábulas, porque são histórias curtas representadas na maioria das vezes por animais que falam. E a intenção dessas fábulas, o objetivo dessas histórias era nos ensinar como ter uma boa conduta, como ter uma boa postura diante das adversidades da vida, diante dos problemas e como saber resolver. Era tipo uma figuração, uma comparação que ele dava com a nossa vida e que a gente deveria levar essa lição para sempre na nossa vida, certo? Então, essa história de Esopo você pode encontrar na sua escola, nos livros e muitas outras fábulas, ok? Eu sou a letra do rei, da rainha, do riso e do rio. Rabisco, rascunho das coisas escritas com R que você já viu. Rabisca, rabisca, um rabo, uma rã, um rádio, um relógio, um raio que reluz. Rabisca, rabisca, um rinoceronte, uma roda, uma rosa, uma rua. Rabisca, rabisca, e quem não rabiscar, no meio da roda vai ter que rebolar. Mas, falando em histórias, fábulas, eu tenho um desafio diferente hoje. Já que estamos em aulas presenciais, o meu desafio hoje vai para você, colega professor ou professora. Sim, hoje não é para os alunos, não. Apesar que é a Semana das Crianças, mas essa homenagem vai para eles. Você, professor ou professora, vai realizar uma leitura de uma fábula de Esopo na sua aula presencial, vai filmar ou tirar foto e vai postar no nosso grupo da educação infantil. Eu quero ver, viu? Eu vou cobrar. Então, do mesmo jeito que eu passo o desafio para os alunos, hoje o desafio é para você, colega. Vamos fazer essa atividade, esse desafio e encher o coração da educação infantil de orgulho. Mas você, professor, professora, alunos que está indo para as aulas presenciais ou que está precisando sair de casa, usa máscara, se protege, higieniza as mãos, evita estar em aglomeração, sai só o necessário. Se precisar sair, se protege. Cuidado com os protocolos sanitários, hein? Covid ainda está por aí. Mas hoje eu vou encerrar a nossa aula agradecendo a Deus por essa rica oportunidade. Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Ah, professor, professora, estou esperando o desafio lá no grupo do infantil. Olá, tudo bem com vocês?
Tia Lucinha aqui outra vez. Hoje a aulinha está voltada para você, aluno do 4º ano da Rede Municipal de Goiânia. O tema da nossa aulinha de hoje é o emprego da letra H. É uma aulinha de ortografia de língua portuguesa. Vem para cá, vamos estudar? Tia trouxe um poema, Maluquices do H. O H é letra incrível, muda tudo de repente, onde ele se intromete, tudo fica diferente. Se você vem pra cá, vamos juntos tomar chá. Se o sono aparece, tem um sonho e adormece. Se sai galo do poleiro, pousa no galho ligeiro. H é letra incrível, muda tudo de repente, onde ele se intromete, tudo fica diferente, certo? Esse poema é de Pedro Bandeira. Por que será que onde o H se intromete fica diferente? Vamos descobrir? Então, a letra H no início. Vamos começar estudando o H no início. O H, quando inicia alguma palavrinha ou nome, não é pronunciado. Por isso, dizemos que a letrinha H é uma letrinha muda. Dizemos o H é mudo. Por quê? Ora, qual é o sonzinho que a gente está ouvindo? Do O. Hoje, qual é o sonzinho que estamos escutando? Do O. Homem, qual é o sonzinho? Do O. Haja, do A, certo? Porque o H a gente diz que no início é uma letrinha muda. Vamos continuar? Então, tia trouxe algumas palavrinhas aí. A familhinha do H, A, E, I, O, U. E algumas palavras com H. Higiene, hospital, homem, horário, hora, humano, Helena, harmonia, hiena, herança, hotel, helicóptero, hélice, herdeiro e harpa. Todas essas palavrinhas a gente não escutou nenhum sonzinho no H. Escuta só o som da vogal. A, E, I, O, U, certo? O fonema é só o sonzinho da vogal. O emprego da letra H. A gente usa H só no início? Não, a gente não usa H só no início. E a gente vai descobrir algumas regrinhas para o uso da letrinha H, tá certo? A princípio, precisamos dizer que a letra H, em início e fim de vocábulo ou fim da palavra, não representa fonema em nossa língua, ou seja, não tem som. Não tem som nem no início, nem no final. É um mero símbolo. Assim compreendemos por que ele não tem som, porque ele passa a ser só um símbolo. Emprega-se a letra H, portanto, no início das palavras herói, habitar, hesitação, humano, haste, haver, hipótese, helicóptero e homem. Herói, sonzinho do E. Habitar, sonzinho do A. Hesitação, sonzinho do E. Humano, sonzinho do U. Haste, sonzinho do AS. Haver, sonzinho do A. Hipótese, sonzinho do I. Helicóptero, sonzinho do E. E homem, sonzinho do O. Nas interjeições. E o que são interjeições, tia? São palavrinhas que a gente usa quando faz uma admiração, um espanto. Ah, ó, é, i, pô, certo? Essas interjeições, o H está no final. Lembra que tia falou aí no início? No começo e no fim, o H é mudo. Por isso que na interjeição, quando eu digo A, é só o sonzinho do A. É só o sonzinho do E. Mas o H está lá, depois do A, depois do E, depois do I, certo? Sempre seguido de uma exclamação, porque a gente está se admirando. Nos dígrafos podemos dizer que são duas letrinhas na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. No caso do NH, LH e CH, eles ficam na mesma sílaba. São duas letrinhas que têm um só fonema, um só som.
NH, LH e CH, nesses exemplos aí. Então, chuva, inhame, filho, ilha, banha, chaveiro. O H acompanhado do C passou a ter o som do X, certo? O H acompanhado do N faz nha, nhé, nhi, nhó, nhu. O H acompanhado do L, lhá, lhé, li, lhó, lhu. A língua vai bater no céu palatino ou no céu da boca, popularmente chamando, quando a gente fala o LH. Lhá, lhé, li, lhó, lhu, certo? Então o H deixou de ser mudo quando ele se junta ao C, formando o CH, ao N, formando o NH, e ao L, formando o LH. Palavras compostas unidas por hífen, certo? Hífen é esse tracinho. Palavra composta é uma palavra formada por duas palavras, às vezes dois substantivos, às vezes um substantivo com adjetivo. Então, duas palavrinhas formando uma palavra. Temos aí alguns exemplos. Pré-histórico, super-homem, anti-higiênico e sobre-humano. A palavra pré-histórico são duas palavrinhas, pré e histórico, certo? Unidas por hífen. Super-homem, anti-higiênico, sobre-humano. O H também ficou sem som. Vamos completar esse textinho, esse pequeno texto, com essas palavrinhas que a tia trouxe. Para quem está só nos ouvindo, escuta as palavrinhas, tá? Malhada, palha, filhotinho, orelhudo, coelha e milho. Malhada é uma o que tem ali? Malhada é uma malhada é uma palha, malhada é uma filhotinho, malhada é uma orelhudo, malhada é uma coelha ou malhada é um milho? Malhada é uma coelha. Seu ninho é de palha, palha de milho. Ela tem um filhotinho. Seu filhotinho é bem orelhudo. O coelhinho de malhada é lindo. Então, com essas palavrinhas, com LH, certo? Nós conseguimos completar esse textinho. Vejam que legal. Agora, a tia trouxe algumas palavrinhas, certo? Onde a gente vai perceber a presença do H, do LH, do NH e do CH. Mochila. O H está junto com o quê? Com C. Tem um sonzinho de X. Mochila. Dinheiro. O H está com o quê? Com N, é NH. Joaninha. NH. Chapéu. CH. Boliche. CH. Espelho. LH. Chocolate. CH, agulha, LH, coelho, LH, toalhas, LH, bilhete, LH, gatinho, NH, gafanhoto, NH, minhoca, NH, machado, CH. Novamente, tia vai lembrar vocês. CH, NH e LH, o H passou a ter som, ok? Dica de revisor. Em. É uma interjeição também, certo? Essa interjeição em é usada para expressar espanto, indignação, reforça o sentido de uma pergunta, sendo sinônima de não é verdade. Então, quando eu uso em, eu estou dizendo em, isso não é verdade não, isso é mentira. É usada também para indicar que não se conseguiu entender o que foi dito. Então, eu posso dizer em, o que mesmo? Que é isso que eu não entendi, certo? Então, existem duas formas corretas para grafar essa palavrinha em. A gente pode grafar, que é escrever o em, H-E-I-N, em, ou H-E-M, em. Todas as duas formas estão corretas, certo? Mas sempre com H, não esqueçam, tá?
e o HI é no início, então ele é sem som, ele fica mudo, certo? É obrigatoriamente acompanhado de um ponto de interrogação ou exclamação. Interrogação quando for para perguntar. Em o quê? O quê? Não entendi. Então seria uma interrogação. E quando eu quero mostrar um espanto, uma indignação, seria a exclamação. Em, isso é verdade mesmo? Tia trouxe um mapa mental. É uma espécie de revisão, tá? Então a letra H tá no centro. É o que a gente estudou hoje, o emprego da letra H. Relembrando que no início o H não tem som, ele é mudo. Nas interjeições, são as palavras que indicam espanto, admiração, indignação. Ela também não tem som, pode estar no começo ou no fim, certo? Em está no começo. Ah, ó, o H está no fim. Nas palavras compostas separadas por hífen, o H também não tem som. E nos dígrafos LH, NH e CH, que aí as palavras vão ter som. O som do X com CH, nha do NH, lhá do LH, formando as familhinhas nha, nhé, nhi, nhó, nhu, lhá, lhé, li, lhó, lhu, chá, xé, xi, xó, chu. Desafio do dia. Vamos brincar de detetive? Que tal? Eu brinco daqui, você brinca daí, certo? Então, vocês vão brincar de detetive encontrando palavras com H no início, palavras com CH, palavras com LH, palavras com NH. Vão escrever, montar um quadrinho e tirar a foto e enviar para o WhatsApp da sua turminha. A tia vai amar, certo? Ela está esperando a sua atividade. Combinado? Não esqueçam, a pandemia não acabou. Nós precisamos, olha, lavar as nossas mãos com água e sabão, lavar corretamente todos os espaços da mão, usar máscara sempre que sair, para ir para a escola, ao receber visitas, usar álcool 70, quando não tiver acesso a água e sabão, manter 1 metro de distanciamento. A aulinha já começou, não pode ir para a banca do coleguinha não, tá? Tem que manter 1 metro de distanciamento social, combinado? E quando chegar em casa, não fique no meio da rua não. Tia trouxe esse símbolozinho da casa pedindo a vocês, fique em casa, se cuide, cuide da sua família. Um beijo no coração, um abraço virtual e até a próxima aula. Obrigada pela atenção. Alô você, estudante do 8º ano, seja bem-vindo a mais uma aula de História da Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação, a nossa cidade educadora. Você que nos escuta pela Goiânia FM 89,7 e pelo canal 51 do Facebook, muito obrigado pela sua carona. Eu sou o professor Giorgio Paulo e hoje o 8º ano tem um tema bem filé, massa. Formação do Estado moderno, né, ou Estados nacionais na Europa, nacionalismo e revoluções. Beleza? Então vamos lá, primeiro slide, aí eu trago uma imagem, né, uma foto de uma estátua chamada, olha que nome bonito, Estátua Equestre, né, de Luís XIV, o Rei Sol, né, na França. Equestre porque está montado num cavalo, viu? Só para a gente esclarecer, porque de repente pode ser que você não lembre, né, o que quer dizer a palavra equestre, vem de equino, né, que é cavalo. Então, essa estátua de Luís XIV, que é o símbolo real do Estado Nacional Moderno. Luís XIV, gente, lembrar vocês, ele se dizia o Rei Sol, não é? Ele dizia, se chamava Le Roi Le Soleil, em francês, e ao mesmo tempo em que ele dizia outra frase que ficou na história, L'état c'est moi, quelque chose, le professeur. O que quer dizer isso, professor? L'état c'est moi é o Estado sou eu, não é? Para você ter a ideia de quanto o cara conseguiu consolidar o poder absoluto nas suas mãos, né?
Então, a formação do Estado Nacional moderno representou uma nova fase das relações comerciais de alguns países europeus e contribuiu para a centralização do poder político real. Então, o Estado Nacional moderno ele vai ter essa organização política, econômica e social, tá certo? Esse é o símbolo, a marca da modernidade, do Estado moderno. Por isso o nome Monarquia Nacional Moderna ou centralização do poder na modernidade. No próximo slide, então, eu trago para vocês aí já um breve histórico, né? Uma cidade saindo, né, da ideia medieval e mostrando um pouco da vida mais já nas cidades. Então, o Estado Nacional Moderno ou Antigo Regime. Então, a partir do século XVI, a Europa Ocidental sofreu diversas transformações que promoveram o crescimento das cidades, das atividades comerciais e da ciência. Então foi em meio a essas mudanças que as monarquias nacionais surgiram, contribuindo para o fortalecimento do poder real e acarretando no desaparecimento gradual da servidão e no declínio do mundo feudal. Então é com as cidades que vão surgir, por exemplo, uma classe social chamada burguesia, porque as cidades dessa época eram chamadas de burgos e quem habitava as cidades eram chamados de burgueses. Como os burgueses viviam do comércio, né, da pequena produção, então os burgueses passaram a ser chamados então de comerciantes, né, de pessoas que não habitavam mais as fazendas ou os feudos, né, as zonas rurais, tá certo? Então no próximo slide a gente tem aí um mapa da Península Ibérica. Lembrar vocês que Península Ibérica constitui basicamente hoje Portugal e Espanha, tá certo? Nessa época aí nós temos a formação dos reinos, né, das monarquias nacionais. Primeiro, aquela formação de Portugal e Espanha com a união de reinos, né? Portugal tinha, por exemplo, Santiago de Compostela, que pertencia ao Reino de Leão, Reino de Portugal, Lisboa ficava ali no meio, né? E aí vai ter a Revolução de Avis em Portugal, a anexação de Algarves e aí a formação do reino do Condado Portucalense ou Portuscali, que vai dar Portugal. E depois a Espanha com a união dos reinos de Aragão, Saragoça, Navarra, Castela, né, e Leão. Tanto que depois a união de Isabel de Castela e Fernando de Aragão formam então a Espanha como é hoje, né, com algumas exceções de territórios que foram sendo anexados com a expulsão dos árabes, né, da Península Ibérica. Então o processo de centralização política nas mãos dos reis foi o símbolo da formação dos estados modernos, né, principalmente na Europa, e os exemplos mais clássicos desse processo foram Espanha, Portugal e França. França com a Guerra dos 100 Anos, né, entre Lancaster e York, depois a Inglaterra, né, vai estar também nessa união. A gente vai ter a formação primeiro da França e depois da Inglaterra com Henrique VIII, né, Henrique V, né, e depois Henrique VIII vai consolidar o absolutismo inglês. No próximo slide, então, a gente tem essa questão aí das mudanças na forma de governar, então tornam mais claras as diferenças entre o mundo moderno e o mundo feudal. Então, entre as principais características, os principais aspectos que caracterizam as monarquias nacionais estão o quê? 3 pontos básicos, 4 na verdade. A burocracia administrativa, então um corpo de funcionários, né, que vai administrar o Estado para o rei. A força militar, o exército, né, o militar ou a milícia, né, ou os soldados que vão fazer com que as leis do rei sejam cumpridas e deem segurança aos seus funcionários para que a administração pública funcione. Depois as leis e justiças unificadas, por exemplo, pesos e medidas, quilos, metros, centímetros, ou então onças, né, que era uma forma de se medir, braças, covas, léguas, veja, tudo são formas de se medir. Então os reis em cada reino vai então unificar essas medidas, nesses pesos e medidas, inclusive moedas com valores. E o sistema burocrático, né, onde ele passa então a organizar melhor toda a vida política e econômica, né, dos seus estados, a dar origem então a uma política econômica chamada de mercantilismo, que nós vamos ver agora já no próximo slide. Então olha, aí nós temos o comércio já numa cidade, na burguesia comercializando, a balança, né, favorável, comercial favorável, com o peso, né, dos produtos e o ouro, os metais. Então, ó, o desenvolvimento da navegação marítima marcou a busca por expansão territorial dos estados nacionais modernos. Os reis
almejavam o quê, professor? Conquistar riquezas no além-mar, ou seja, atravessar o mar e aí, consequentemente, vai chegar aqui, né, nas terras ultramarinas, como eram chamadas. Então, ó, esses além-mar obtendo novos mercados e expandindo o comércio, a busca por metais preciosos e o interesse da propagação da fé cristã. Também impulsionaram o quê? A descoberta de novos territórios. E aí a gente vai ver já no próximo slide quais são esses novos territórios que os europeus vão encontrar. Brasil, que foi pelos portugueses, e toda a América, né, restante, chamada de América Latina, que vai da própria América do Sul até a América do Norte, que são as colônias ou ex-colônias hoje, né, dos países hoje formados de língua espanhola. Então, ó, o Estado Nacional Moderno português retratou claramente isso na colonização da América Portuguesa no século XVI. O objetivo dos portugueses foi concretizado na prática colonizadora, de que ocasionou o quê? A ampliação de suas fronteiras, a obtenção de novos comércios, o descobrimento de locais com metais preciosos como ouro, prata e pedras preciosas, além de levar o cristianismo, né, a religião cristã católica, né, para essas regiões. Daí, nas caravelas, temos a cruz de Malta ou também a cruz dos cruzados, tá bom? Próximo slide, a gente tem o quê? Aí nós temos duas imagens, a primeira com os reis da Inglaterra, Henrique VIII, Elizabeth I e Jaime I, né, que foram, Jaime I era também o rei da Escócia, era primo de Elizabeth, e como Elizabeth morre e não tem herdeiro, ele acaba assumindo o trono também da Inglaterra, né, e mantendo o absolutismo inglês. Já na França, Luís XIV, né, é o ícone, né, do absolutismo na França, Luís XIV, depois dele o XV e o XVI, quando tem a Revolução Francesa. E acaba a monarquia na França. E na Inglaterra, a monarquia parlamentar, hoje ainda com a rainha Elizabeth II. Tá? Então, a formação do Estado Nacional Moderno representou o quê? Uma nova fase das relações comerciais de alguns países europeus e contribuiu para a centralização do poder político real, como foi o caso do rei francês Luís XIV, que simbolizou em uma frase esse período, dizendo que o Estado sou eu, não é? É aquele que eu tinha dito logo no início, l'état c'est moi. Então, chamado também de Rei Sol, Luís XIV retratou o apogeu dos reis no antigo regime até o surgimento do período iluminista, né, do século XVIII, que criticou a política centralizadora dessa época. O iluminismo vai propor uma mudança total na forma de governo, né? Monarquia, república, não mais a monarquia, e sim uma república, né? De preferência uma república presidencialista, né? Mas em alguns casos se mantém a monarquia parlamentar na Inglaterra, tá? Embora a rainha não governe, mas quem governa é o primeiro-ministro, hoje o Boris Johnson, né? Primeiro-ministro inglês, né? Com o parlamento, beleza? Então, no próximo slide, eu tenho então um desafio para você, a perguntinha com essa foto aí de Luís XIV, uma pintura, né, que foi feita com todos uns detalhes aí, e aí é toda uma ideologia da época que a gente, em outro momento, pode discutir, tá? Mas, enfim, a pintura de Luís XIV, o Rei Sol, em trajes de coroação, é muito mais do que um retrato do rei. Ela está repleta de símbolos e de elementos decorativos. Então, qual ou o que ele queria que as pessoas pensassem dele? O que é que ele queria quando alguém visse esse retrato e pensasse dele, né? Então, logicamente, que pensasse que ele era o cara, né? E ninguém era mais poderoso do que ele, maior do que ele, só a coroa, né? Então, é aquela história, maior que Deus, só em pecados, porque Deus nunca pecou, já dizia o grande filósofo Reginaldo Rossi. Então, fique com Deus, até outra hora, se Deus quiser. Olá, alunos do 8º ano do ensino fundamental da Rede Municipal de Goiânia. A gente vai estudar hoje, minha gente, em Geografia, que é o professor Severino Tiago, e a gente vai estudar hoje em Geografia os países e grupos de países da América e África. Características populacionais, urbanas, políticas e econômicas a gente vai estudar. Hoje a gente vai se dedicar à América. Na próxima aula a gente se dedica aos países da África, para a gente falar sobre essas características populacionais, as características urbanas, as características políticas e econômicas. Hoje a gente vai se dedicar à América. A América é um continente muito interessante, muito importante. Quem está vendo pela TV, quem está vendo pelo Facebook, pela rede social,
está vendo aqui o continente americano, entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. A gente tem o Oceano Atlântico, essa praia aqui de Ponta de Pedra, Carne de Vaca, Catuama, Barra de Catuama, Ilha de Itamaracá, a praia do Brasil todinha é o Oceano Atlântico. A gente nem tem mar, a gente tem oceano, né? Para se ter uma ideia, a gente não tem mar, a gente tem oceano aqui no Brasil. Mas a gente tem o Mar do Caribe lá no continente, na América Central, né? Estou falando do Brasil, no Brasil nós não temos. Mas a América é tudo isso, desde o Canadá, passando pelos Estados Unidos, o México, até lá embaixo, quando você chega na Argentina, você vai ter a América. A América é uma parte muito grande do que a gente tem do continente, aqui dos continentes do mundo, né? Onde moram muita gente. A gente vai ver esses detalhes aqui. Então a gente fica aqui entre dois oceanos, a gente está com meio mundo de países com características muito diversas, inclusive. Países que são muito ricos e países que são muito atrasados economicamente, né? Que são subdesenvolvidos, você vai encontrar no continente americano. E isso tem uma história, isso tem uma causa, isso tem um fator determinante. A gente vai ver nessa aula de hoje como que isso se comporta. Passa aí para a gente ver. Então, conhecendo a América, né? Vamos lá, possuindo uma área de 42 milhões e meio de quilômetros quadrados, veja, é muito espaço. 42 milhões e meio de quilômetros quadrados. O continente americano é o segundo maior continente da Terra. Ocupa 28% das terras emersas, que é um continente. É a terra emersa, a terra que fica acima do oceano, né? Acima do mar. Isso aí é o que é o continente. Essas terras que a gente está pisando. Entendeu? Então, 28% das terras emersas do mundo é o continente americano. Esse continente é onde a gente vive. Onde está o Brasil, onde está os Estados Unidos. E os Estados Unidos está na América, o Brasil também, né? Muita gente chama os americanos, os norte-americanos de americano, mas a gente também é, só que do sul. Né? Então a gente está aqui ocupando uma parte importante da América do Sul, inclusive. O Brasil ocupa muito espaço na América do Sul. Temos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, um país enorme também. Então a gente fica atrás apenas do continente asiático. Está aqui. Tem até a divisão do continente americano já. Se a gente considerar, porque é um bloco só, mas é assim, se a gente considerar a localização geográfica, né, a gente pode ter 3 grandes blocos na América. A América do Norte, que é a América onde estão os Estados Unidos e o Canadá e o México. Presta atenção nisso para vocês aprenderem essa regionalização, que ela vai ser muito importante para os estudos, né, até para a gente se comunicar melhor também. Então, o que é que acontece? A América do Norte é onde estão os Estados Unidos, o Canadá e o México. O México também está na América do Norte, tá certo? É a posição geográfica, tá certo? Não tem a ver com outra situação. Tem a ver com a posição do país aí, com a posição do lugar, onde fica geograficamente o lugar. Então, Estados Unidos, Canadá e México são os únicos países da América do Norte. Tem um monte de países na América Central. Mais de 4 dezenas de países na América Central. A América Central é muito grande, assim, tem uma quantidade enorme, apesar de ser pequena territorialmente, mas ela tem uma quantidade enorme de países. Muitos países pequenos, inclusive países que são arquipélagos, como Cuba, por exemplo. Porque a América Central é esse pedaço da América que fica debaixo logo do México, né, entre a América do Norte e a América do Sul. Então, na América Central, você vai encontrar uma diversidade de países, né? Tanto na parte continental como na parte insular, que é um arco de ilhas, né? Que a gente chama do Caribe, né? As Antilhas, né? As grandes ilhas, Cuba, o Haiti, por exemplo, um monte de ilhas que pertencem inclusive aos Estados Unidos, né? Outras ilhas que pertencem ao Reino Unido, ainda tem nessa região, a chamada região do Caribe, uma região que é visitada pelos turistas ricos aí, né? Para quem guarda dinheiro em paraíso fiscal também tem, né? As Bahamas, tudo aí nessa região da América Central insular. A América Central, ela pode ser dividida em duas: América Central Istmica, né? Que é essa parte que está a Guatemala, que está Honduras, né? Essa parte aí que conecta a América do Norte à América do Sul é a chamada América Central Istmica, tá certo? Que é a América Central continental. E a outra são as Antilhas, a América Central insular, um arco de ilhas no Caribe, como Cuba, Haiti, né, Costa Rica, Porto Rico, um monte de países aí que tem na América Central. E a América do Sul, que é onde a gente está, nossa posição geográfica, né? Estamos na América do Sul. Aqui o Brasil, a Venezuela, a Argentina,
o Uruguai, o Paraguai, o Peru, né? A Bolívia, são um monte de países, até países aqui pequenininhos em cima da gente, Suriname, né? A Guiana, ainda é um protetorado francês que existe aqui, a Guiana Francesa, né? São países da América do Sul. Observe só, então a gente está falando da posição geográfica. A gente tem a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Compreende? Passa aí para a gente continuar estudando o que foi que aconteceu ali, para a gente falar um pouco do que acontece, para a gente discutir os problemas que a gente tem aqui, urbanos, políticos, econômicos, né? A gente precisa primeiro observar como que se deu a colonização da América, porque até o século XVI a gente tinha uma região ali que era habitada por índios, por povos, por impérios poderosos, viu? Império Azteca, Maia, Inca, né? Habitou essa região da América. Povos indígenas de vários lugares, dos Estados Unidos, aqui no Brasil, em vários lugares tinha povos habitando já aqui, e vieram os portugueses no século XVI. Os portugueses, os espanhóis, os europeus, né? Para aqui vieram primeiro os portugueses e os espanhóis, que resolveram seus problemas internos e vieram para cá. Então o continente americano foi a primeira área da superfície terrestre colonizada, organizada para atender às exigências dos interesses comerciais do capitalismo mercantilista que estava começando a existir nos estados-nação europeus. Nos países europeus estavam se organizando seus estados nacionais e então a atividade econômica, comercial, o capitalismo comercial estava se desenvolvendo, e a primeira região a ser explorada foi o continente americano, ainda no século XVI. A partir do século XV, com as grandes navegações, né, e XVI, esses países europeus eles começaram a retirar do continente americano, que aqui eles formaram colônias, né, tudo que pudesse ser valioso, como por exemplo o açúcar. Logo no começo eles levaram o pau-brasil, né, para poder fazer tinta, né? E isso daí não era nem tão rentoso, não era tão lucro para ele, era só para manter a posse das terras. A gente sabe disso, é uma coisa lá da história, mas é interessante a gente saber que as riquezas daqui, desde o início, elas serviam para atender aos países europeus. Não estou falando do Brasil como exemplo, mas foi o que aconteceu na América como um todo, apesar que teve algumas diferenças que ajudam a gente a conhecer o porquê que tem países com tantas disparidades, né? Países muito ricos, países muito pobres nessa região. Então, orientados por essa concepção, os europeus extraíram das terras da América uma enorme quantidade de metais preciosos, que era o dinheiro da época, né? A época era o capitalismo metalista, mercantilista, né? A gente teve até o ciclo do ouro aqui, século XVII, XVIII, né? Então, além dos metais preciosos, matérias-primas, madeira, peles, né? O cultivo de vários produtos que eles colocaram aqui, como o algodão, o tabaco, a cana-de-açúcar, nessas regiões aqui da América. O tabaco, o algodão, muito lá na América do Norte, né? Na América Central também tinha bastante plantio de tabaco, para atender os interesses da Inglaterra, os interesses dos países europeus que estavam crescendo, se desenvolvendo, né? Estavam ali se formando os países europeus. Então eles usaram o continente americano, exploraram o continente americano para poder se enriquecerem, para poder se desenvolverem. Então, como aconteceu esse processo, explica muito as diferenças que a gente tem aqui. Avança aí para a gente ver, Varão. Veja só o que acontece. Geograficamente, aí a gente vai começar a entender as desigualdades que acontecem nos países aqui da América. Geograficamente, a América é dividida por duas grandes porções. A América do Norte, a América do Sul, como eu já disse para vocês, e tem ainda a América Central, que é o Istmo. Está aí o mapa mostrando a vocês. Avança novamente. Aí quando a gente fala dos aspectos dos aspectos históricos, a gente vai ver que a América pode ser regionalizada de outra maneira. No próximo slide você vai observar isso. Veja aí. A gente vai ter a América Latina. Aí entra o México. O México está na América Latina. O México não está na outra América. O México está na América do Norte, com o Canadá e com os Estados Unidos. Mas não está na outra América. O México está na América Latina, né? Do México para baixo, a gente tem a América Latina. O que é a América Latina? A América que fala línguas derivadas do latim. A América que fala espanhol ou português, por conta da colonização predominante que teve aqui de espanhol e português, né? A gente sabe que depois do Brasil só se fala espanhol praticamente. Claro que tem países que falam inglês.
O Haiti, por exemplo, fala francês. Tem um país aqui em cima que fala inglês, que fala holandês, inclusive, né? Mas, assim, é coisa pouca, né? Predominantemente, os países da América Latina, do México para baixo, o México, por exemplo, foi colônia da Espanha. Então, do México para baixo, a gente vai ter esses países aqui latino-americanos. Brasil está na América Latina, né? Porque fala português, por exemplo, né? Então, a gente tem os países da América Central e da América do Sul dentro da América Latina. Essa América Latina é a que a gente chama América Latina subdesenvolvida, né? Que tem muita desigualdade. A América Latina desenvolvida, a América rica, na verdade, é a chamada América anglo-saxônica. Essa é a América rica, que só tem 2 países nessa região. O Canadá e os Estados Unidos, que falam línguas de origem anglo-saxônica, que falam inglês, né? Tem um povo que fala francês no Canadá, mas não é predominante. A língua predominante é o inglês na região. Então, os países com língua de origem saxônica na América, a gente chama de América anglo-saxônica. São esses países que tá aqui, os Estados Unidos e o Canadá. Avança aí para a gente compreender novamente a situação dos países latino-americanos, né? Porque a gente sabe, temos agora essa definição. América desenvolvida é a América anglo-saxônica. Tá certo? Estados Unidos e Canadá é a América anglo-saxônica. Por quê? Porque essa região aí foi colonizada por povoamento, basicamente por povoamento. Tá certo? O tipo de colonização deles lá foi uma colonização predominantemente de povoamento. Foram para lá produzir alimentos, produzir uma economia nova, que não estava dependendo dos ingleses, porque quem colonizou os Estados Unidos e o Canadá foram os ingleses, né? Majoritariamente os ingleses. Então, o que acontece? O que tinha lá, que dava no solo dos Estados Unidos e do Canadá, dava no solo dos ingleses também, porque estão na mesma faixa climática. Então, eles deixaram os Estados Unidos e o Canadá se desenvolver. Diferentemente, os países da América Latina tiveram um desenvolvimento atrasado por conta do tipo de colonização que foi aplicada aqui, que foi implementado, que foi a colonização de exploração. Os países da América Latina foram colônias de exploração dos países europeus, de Portugal e Espanha, majoritariamente. Ou seja, tudo que eles produziam era para a metrópole, basicamente. Os impostos eram arrecadados para a metrópole, as mercadorias eram enviadas para a metrópole. Ou seja, não existia uma economia própria dentro dos países latino-americanos. O tipo de colonização explica bastante essas desigualdades que acontecem nos países latino-americanos e essa diferença para a América anglo-saxônica. A América anglo-saxônica é a América que fala inglês, Estados Unidos e Canadá. A América rica, que foi povoada. Teve uma parte lá dos Estados Unidos que foi colonizada também por exploração sul dos Estados Unidos. Teve até escravidão, mas eles resolveram antes da gente, porque eles se tornaram independentes mais cedo. Eles fizeram uma guerra para acabar com a escravidão lá, né, que foi a Guerra de Secessão. Então eles se modernizaram mais rapidamente e a gente ficou muito preso à coroa portuguesa, à coroa espanhola, a depender do país que a gente está falando aqui na América Latina. Então o que explica essa divisão entre a América anglo-saxônica e a América Latina é a história. E o que explica também essas desigualdades é essa história também aí, de colonização. Os países que foram colônias de exploração, em geral, são hoje países subdesenvolvidos. Passa aí, Varão, para a gente observar a formação histórica aqui. Colônias de exploração, elas foram predominantes na América Latina, foram organizadas para atender os interesses econômicos da metrópole, forneciam riquezas, né, minerais e também gêneros agrícolas, alimenta, cana-de-açúcar, por exemplo. Já as colônias de povoamento, que é o caso dos Estados Unidos, do Canadá e até de 2 países lá da Oceania, Austrália e Nova Zelândia, que são países desenvolvidos e eram colônias, né, colônias britânicas no passado, né? Então, que foram colônias de povoamento. Aí, as colônias de povoamento, elas tiveram mais autonomia para se desenvolver, mais liberdade. Então, neste caso, os colonizadores não foram para as colônias com o objetivo de extrair riquezas e colocá-las de volta, né, lá para a metrópole, direcioná-las para a metrópole. Foram em busca de uma nova pátria, foram formar, por isso que muitos lugares nos Estados Unidos, né, Nova York, Nova Jersey, né, que eles iam formar uma nova pátria e não apenas explorar e voltar, né? A mão de obra não era escrava predominantemente, né? E sim imigrantes europeus que saíam do seu país
né, por causa dos conflitos, das guerras, até de perseguição religiosa, ia para lá fazer uma nova vida, levava dinheiro no bolso, produzia as atividades agropecuárias lá, sem muito trabalho escravo, mas teve também, mas resolveram mais cedo, né? Passa aí adiante, Varão, para a gente ver mais sobre isso aqui. Então existe uma relação muito forte de dependência na América. Os Estados Unidos é um país muito forte no continente americano. Ele influencia basicamente toda a região. Ele tem bases militares, até aqui, né, a base de Alcântara está nas mãos dos Estados Unidos. Então, além da influência econômica, apesar que hoje essa influência econômica está diminuindo por conta da economia chinesa, que compra muito aqui nos países latino-americanos. Produtos primários, né, matérias-primas, minérios, comprado aqui, principalmente no Brasil, e alimentos também. Então, atualmente, apesar de haver conquistado independência política, a maioria dos países americanos, eles não conseguiram obter independência econômica e cultural. Depende muito dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, o Canadá, conquistou a independência, né? Tanto em termos políticos como em termos econômicos, são potências, né? Econômicas, potências tecnológicas, né? E expande inclusive a sua cultura pelo mundo. Os valores culturais norte-americanos estão presentes em várias partes do mundo, né? Expressos na forma de vestir, na música, na alimentação, está na Netflix, está na televisão, está em todo canto, está nas redes sociais, levando a publicidade e a propaganda das mercadorias produzidas por aquela economia, né? Então, o bloco formado pelos países latino-americanos continua dependente econômica e culturalmente dos países ricos, dos países desenvolvidos, dos países da Europa Ocidental, como França e Inglaterra, mas principalmente dos Estados Unidos, né, que é uma grande potência que influencia aqui a região. Então, pessoal, é isso. Os países latino-americanos apresentam muitas desigualdades, né, entre si. Tem países que são emergentes, tem países que estão em desenvolvimento, como o Brasil, o México, né, a Argentina. São países que se destacam, mas tem muitos países pobres. O Haiti, por exemplo, é o país mais pobre das Américas, né? E a gente tem 2 países ricos na América, que são da América anglo-saxônica, os Estados Unidos e o Canadá, que tem um processo de urbanização mais coerente, né, que tem um padrão de vida melhor, apesar das crises já comprometerem tudo isso. Então, continue seguindo os protocolos de segurança contra a Covid, obedeça os professores para a gente se cuidar. Fiquem com Deus.